Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus. E é assim que iniciamos a edição 530 do programa Espírita Semear, nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, com o tema No Serviço Cristão. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, comenta sobre as relações familiares após a vida física. Posso continuar vinculado sempre à minha família após a morte? Isso é sempre saudável ou não? Vamos conferir. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem A Virtude, assinada pelo espírito François Nicolas de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando o que seja a virtude e o que uma pessoa efetivamente virtuosa se apresenta perante o mundo, a sociedade e a si própria. O tema de hoje, do Minha Nada Mole Encarnação, com bom humor e leveza, é viver no mundo, sem ser do mundo. Confira! E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. No serviço cristão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Comenta o benfeitor Emmanuel. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantos são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda a parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, insistem pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante, que para isso se concretizar há a necessidade constante do autoburilamento, do vigiar e orar sempre, porque as instruções vêm, mas de nada servirão se eu não fizer a minha parte, verificando minhas condutas, verificando minhas atitudes, verificando como andam os meus pensamentos no tocante ao meu dia a dia. Até as coisas mínimas, muitas vezes, e até consideradas insignificantes, mas que não passam despercebidos conforme a lei de Deus.
que a tudo enxerga e a tudo envolve, promovendo o equilíbrio que nem sempre eu ou você conseguimos enxergar. Emmanuel continua dizendo: acreditamos que não se deve atacar outro ciclo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Fica claro nessas passagens como o Espiritismo é um instrumento da educação moral da espiritualidade regida pelo Cristo para que nós possamos melhorarmos a nós mesmos aqui e agora no próprio ambiente terrestre. Pois, a exemplo do Cristo, que mais exercitou, mais realizou, mais mostrou do que deixou escrito, nós devemos urgentemente fazer as realizações que nos compete dentro da nossa trajetória de progresso moral e espiritual, objetivo pelo que cada um de nós aqui estamos inseridos e assim, com o nosso exemplo, com a nossa atitude transformada, ajudar Deus e a espiritualidade e o Cristo, governador desse orbe, a transformar o planeta no melhor local para todos. E nesse sentido de observação, do orar e vigiar, diz Emmanuel: nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Reflexões extraídas do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, FEB Editora. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A vida no mundo espiritual. A questão de hoje aborda o desenvolvimento mediúnico.
gostaríamos de tratar em especial do nosso comportamento nas reuniões mediúnicas. Vemos criaturas candidatarem-se à presença em tais reuniões. Desejam e manifestam a vontade de estarem em contato mais restrito com os benfeitores desencarnados nestes momentos. Buscam a todo custo entretecerem conversações e entabularem questionamentos aos espíritos. Mas será que estamos realmente preparados para esta prática? Será que realizamos o asseio físico, mas principalmente mental, para estarmos neste trabalho? Buscamos a resposta daquele que se tornou o nosso repórter do mundo espiritual. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, em destaque no seu capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Começamos por trazer o significado de mediunidade que o Espírito Alexandre nos esclarece no referido livro. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, falando da matéria e do espírito, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Sabe, amigos, achamos por bem trazermos este compilado de esclarecimento acerca da mediunidade, pois os médiuns não só são médiuns nas reuniões mediúnicas. Somos médiuns 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. A mediunidade nos acompanha onde quer que estejamos e fazendo o que quer que façamos. Também, médium não somente é aquele descrito na forma clássica nos livros espíritas, mas todo aquele que entabula conversações e recebe as percepções das emanações mentais, sejam de outros encarnados e também desencarnados. São as famosas vibrações que trocamos uns com os outros, as conversações que entabulamos muitas vezes sem nem percebermos e que se estabelecem mente a mente. Esta introdução serve para destacarmos o pensamento que surge em sequência. Estamos todos preparados para participarmos de uma reunião mediúnica? Pensamos que a grande maioria de nós responderá que sim, justificando que a criatura trabalha pelo seu desenvolvimento mediúnico à medida que realiza trabalhos mediúnicos. Que não poderemos esperar que a criatura esteja perfeita para realizar o trabalho e que o próprio Jesus afirmou que os sãos não precisam de médico. Marcos, capítulo 2, versículo 17. É verdade, amigos. Mas também aprendemos com o instrutor Alexandre sobre um outro tipo de preparação para a realização de trabalho. Falamos do jejum moral. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas.
Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. André Luiz faz a pergunta que todos nós faríamos se estivéssemos diante de tal esclarecimento. Pergunta: por qual motivo, então, não dizer tudo isso aos encarnados que participam das reuniões mediúnicas? Em síntese, Alexandre informa que a criatura está no processo de aprendizado e que a mudança não ocorre de um momento para o outro. Complementa esta informação dizendo-nos que gradativamente compreenderemos que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Esta conversa entre André Luiz e Alexandre surgiu em virtude da análise instrutiva sobre a participação daqueles que ali se reuniram para a prática mediúnica. Viu-se o que havia consumido substâncias alcoólicas com o aparelho gastrointestinal ensopado de aguardente, trazendo prejuízos para outros órgãos. O que se encontrava perturbado pela prática desequilibrada sexual, sendo envolvido por aluviões de corpúsculos negros a transitarem por todo o aparelho genésico. E, por fim, aquele que utilizou de forma desordenada da alimentação, trazendo em todo o aparelho digestivo dilatações e modificações. Em todos, detectava-se o desequilíbrio físico e espiritual. Para nos candidatarmos à realização de algo, necessitamos nos capacitar para poder bem realizar. A boa vontade será o início do desenvolvimento do trabalho, mas o trabalho só perdurará com a modificação íntima, a persistência e a disciplina. Não será um ato realizado do dia para a noite, mas ocorrerá uma mudança paulatina de comportamento e assim estaremos prontos para a boa realização do trabalho. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Espaço além
Sempre dou graças a Deus, porque sei que não estou sozinho. O Senhor me orienta, mas deixa que eu mesmo remova as pedras do caminho. Sempre dou graças a Deus, porque sei dessa luz que me leva. Mesmo de olhos fechados, eu sou bem guiado, por isso não temo as trevas. Sempre dou graças a Deus por poder cantar a melodia que espante a tristeza, fazendo ecoar a esperança de melhores dias. Sempre dou graças a Deus, porque creio na reencarnação, onde a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução. Sempre dou graças a Deus, porque sei que não estou sozinho. O Senhor me orienta, mas deixa que eu mesmo remova as pedras do caminho. Sempre dou graças a Deus, porque sei dessa luz que me leva. Mesmo de olhos fechados, eu sou bem guiado, por isso não temo as trevas. Sempre dou graças a Deus por poder cantar a melodia que espante a tristeza, fazendo ecoar a esperança de melhores dias. Sempre dou graças a Deus, porque creio na reencarnação, onde a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução. Onde a morte é só uma passagem da vida no rumo da evolução. Revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor
que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Anjo Bom, com o grupo Arte Nascente, Redendo Graças, com Beto Melo, e Doutrina de Luz, com Carlinhos Conceição. Semeando bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, encontramos um texto muito bonito sobre a virtude. E esse texto é assinado por 3 personalidades que se chamam François, Nicolas, Madeleine, e a mensagem é dada em Paris no ano de 1863. Logo no começo do texto, há uma conceituação sobre o que é virtude. E a gente vai ver aqui como é que a espiritualidade define esse assunto que é tão importante no caminho da vivência ética e da espiritualização. Eles dizem o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, quando a gente pensa assim, um ser humano de bem, aquele que vive a lei de amor, que vive a bondade e a fraternidade, quando ele consegue conjugar todos esses elementos que atestam que ele vive o bem, como é que se põe, né, esse conjunto em termos de denominação? Se põe como uma virtude. Então, é o conjunto de todas as qualidades essenciais. Então, dizer que alguém é virtuoso é dizer que alguém é, ao mesmo tempo e em conjunto, humilde, ele é caritativo, laborioso, ele é bom, ele é sóbrio, ele perdoa, ele é indulgente, enfim. Então, é muito difícil a gente encontrar alguém que conjugue todos esses elementos de uma vez só. A gente consegue ver algumas pessoas que muitas vezes não têm mais o rancor, a mágoa, conseguem perdoar, mas que não são ainda tão abertas, né, para um serviço, que não se engajam num trabalho social, que não tem uma solidariedade tão ampla. Então elas conseguem já tirar do coração, mas ainda são mais fechadas e não são tão sensíveis, né, a um aspecto coletivo. Outras pessoas que são laboriosas, que se empenham em trabalhos sociais, que são engajadas, mas que são ainda muito refratárias, né, a essa ideia de você ter um perdão imediato. Elas demoram muito, elas ficam com rancor, elas ruminam aquela mágoa, elas se lembram, têm dificuldade de esquecer. Então, a gente está ainda tentando conseguir as qualidades essenciais mínimas, né?
o que seriam essas pequenas virtudes mínimas. Mas na conceituação do texto aqui, a virtude, com V maiúsculo, assim, bem conceituada, seria esse conjunto. Então, o texto vai dizer que a pessoa que exibe algum tipo de qualidade ou faz ostentação, diz assim, olha, eu sou uma pessoa de um coração muito generoso, eu não guardo mágoa de ninguém, eu perdoo todo mundo, né? Ou então outra que fala assim, você está vendo o tanto de trabalho social que eu faço? Todo dia eu estou na casa espírita, estou na minha comunidade religiosa, doando roupa, fazendo alimentos, né? Visitando pessoas, e ela fica fazendo propaganda de si mesma. Então, quem faz isso, diz o texto, não é virtuoso. É um virtuoso verdadeiro, ele nem se reconhece como virtuoso, ele vê mais ainda as falhas que ele tem e trabalha para corrigir essas falhas. O que ele tem já de ganho de qualidade moral, ele não fica fazendo propaganda e não se foca nisso, no que ele já tem. Ele foca mais no que ele ainda não tem, para poder ficar inteiro, né? Porque a meta da evolução é uma perfeição relativa, mas integral. É desenvolver todas essas qualidades. Então, o texto cita alguns personagens aqui, o São Vicente de Paulo, né, o Cura d'Ars, a gente poderia citar tantos outros, São Francisco, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, e eram pessoas que não ficavam fazendo propaganda deles, né? Muito pelo contrário, eles quase sempre se referiam a si mesmos como pessoas desprezíveis, né? Eu não valho nada, eu não sou nada. Se a gente perceber as falas que esses grandes seres tinham sobre eles próprios, era mais vendo o que faltava, e viam lá que tinha uma escuridão ainda, uma treva para ser vencida, e eles se referiam mais como esse aspecto, de alguém que não valia nada, embora as pessoas percebessem já as suas qualidades. Então, a espiritualidade vai dizer que a gente tem que viver uma virtude verdadeiramente espírita, no sentido de que a gente possa vencer esse orgulho, vaidade e amor próprio. Porque se você tem uma qualidade já desenvolvida, mas você tem o orgulho junto, essa qualidade meio que é ofuscada, eles vão dizer aqui. Então, ficar trombeteando, né, aspectos próprios, assim, anula muitas vezes o que você tem de real. Então, você pode ser até uma pessoa que é generosa, que é misericordiosa, mas se você fica propagando isso e tem o orgulho do lado, isso que você tem vai ser eclipsado, porque esse aspecto negativo vai acabar ganhando um espaço maior. Então, o convite aqui que eles fazem com esse texto, sobretudo para nós somos espíritas, né? Eles falam no final, ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, né? Sabeis quão longe da perfeição está o homem. Então, eles fazem um alerta para cada um de nós, porque o processo é longo, então não adianta nada. A gente está se considerando já virtuoso, bom. O próprio Cristo, quando foi interpelado certa vez, respondeu assim, por que me chamais bom? Bom só o Pai. Então veja, Jesus, que era bom, sim, a gente sabe que ele era bom, ele não ficava projetando para si nenhum tipo de autopropaganda, né? Nem querendo passar essa imagem para os outros. Então, bom é Deus. Então a gente tem que referenciar a bondade sempre para o Criador, que é a bondade infinita. Então, de mim mesmo, eu tenho que perceber as minhas imperfeições e trabalhar para vencê-las. E continuar vivendo esse aspecto de caridade e humildade para que essas imperfeições sejam superadas paulatinamente e um dia aí sim eu seja plenamente virtuoso. Mas enquanto eu focar mais, né, naquilo que eu já ganhei e quiser me autoprojetar com isso, eu não vou ter realmente ganho real de espiritualidade. E aí tem uma frase deles final que é perfeita em relação a isso. Ó. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Olha que bonito isso. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Então, uma pessoa que tem só um aspecto desse, uma qualidade essencial desenvolvida, um só, mas ele é modesto, ele não faz alarde, ele vai ter um impacto muito maior de uma pessoa que já tem 5, 10 qualidades dessas, mas fica fazendo autopropaganda. Então, o pequeno, na simplicidade, na humildade, ele tem um impacto muito maior do que um grande que não tem o mínimo da simplicidade. Então, a primeira, e é interessante que o próprio Jesus coloca isso nas bem-aventuranças, né, naquela escadinha das bem-aventuranças, a primeira virtude que a gente pode ter para dar esse solo muito bem assentado e firme é a virtude da humildade. Então, se eu conquistar a humildade, verdadeiramente, todas as outras que virão depois, elas vão estar assim, guardadas pelo escudo da humildade, que não vai me deixar ficar num destaque, né? Que vai me deixar sempre com o pé no chão, trabalhando com simplicidade e deixando para Deus os louros, né, e os benefícios dessa vitória que se vai conquistando pela vivência do bem. Então, o nosso convite aqui, né, com a mensagem da espiritualidade em relação à virtude, é que sim, queiramos ser pessoas com excelência, pessoas que têm as habilidades sociais e espirituais desenvolvidas, as qualidades do coração, mas com simplicidade. Não achando que com isso a gente fica melhor do que os outros. Com isso a gente se torna mais humanos, e isso já é suficiente. Melhor do que os outros não é nosso objetivo, porque não há uma competição na espiritualidade, né? Há um regime de colaboração.
Então, viver de forma virtuosa, sim, mas para ajudar mais, e não para achar que é mais santo ou que é superior do que as outras pessoas. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E aí, galera do bem? Olha só o poder que uma preposição tem. Nem a nada mole encarnação. É comum entrarmos em conflito sobre o que o mundo quer que a gente faça e o que a gente tem que fazer. E é grande a pressão para fazermos coisas que facilmente nos desviariam do caminho do bem. O mundo está cheio de problemas, de pessoas confusas e maldosas, de atalhos fáceis e de coisas que a gente é praticamente obrigado a fazer. Mas nós, no meio disso tudo, temos que nos purificar. Melhorar nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes. Ou seja, precisamos viver no mundo sem ser do mundo. Viver uma vida sem partilhar as paixões, sem se entregar às tentações e sem se misturar com o mal. É tipo passar por um lamaçal sem se sujar. Viver no mundo sem ser do mundo não quer dizer que devemos descumprir com as obrigações sociais, muito menos com os prazeres da vida terrena. Ou estaríamos fugindo das experiências que a vida carnal nos propicia. Quer dizer que ao cumprir essas obrigações sociais, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Jesus não fala nada sobre ter que ir para a escola todo dia, escolher uma profissão ou ter um emprego para se sustentar. Isso são regras que a nossa sociedade criou. Mas então, por isso, não devemos cumpri-las? Devemos sim. E além de ir para a escola, tem que ir e dar o seu melhor. Ao escolher uma profissão, tem que pensar nos outros e não só em você. E na hora de trabalhar, tem que amar o seu chefe, os seus colegas de trabalho e usar bem o seu dinheiro. Jesus não nos pede para nos isolarmos, fugir no mundo, evitar conflito e fingir que está tudo bem. Se o que Ele quer é que nos amemos e que a caridade faça parte de todas as nossas ações, como é possível amar o próximo sem ter um próximo? Como se é caridoso só consigo mesmo? Não é fácil. Mas se você tiver uma boa relação com Deus, você se sentirá mais fortalecido para cumprir com as suas obrigações mundanas sem se perder nelas, sabendo o limite entre passar e se afundar na lama. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer se vale o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Tchau, galera! Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Foi em Cafarnaum que o vi ensinar, que ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais, e tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança,
nos sermões em dor. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade escondida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Está chamando, cadê você? Ele tá esperando, cadê você? Na obra do Senhor não falta labor, o que está faltando é trabalhador. Atenda ao chamado do seu Senhor, na última hora ele lhe contratou. Cadê aquele amor que você prometeu? Depois não diga que não deu, não deu. Cadê aquele amor que você prometeu? Depois não diga que não deu, não deu. A vida está passando, cadê você? Não desperdice a chance que Deus lhe deu. Faça o seu trabalho na vinha do amor, para não voltar como um devedor. Faça caridade, seja a quem for. Enche esse planeta com o seu amor. Se o chamado do mundo lhe atrapalhou, recorra à ajuda do seu protetor. Um pratinho de sopa enche uma barriga, uma pomadinha sara uma ferida. Pra aquecer o corpo, um cobertor dado com alegria e muito amor. Faça a sua parte na obra divina, como fez aquele que por nós morreu. O salário dos justos ele prometeu, alcançar um dia o reino de Deus. Faça a sua parte na obra divina, como fez aquele que por nós morreu. O salário dos justos ele prometeu, alcançar um dia o reino de Deus.
Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Ouvimos nesse bloco as músicas Saudade de Jesus, com o grupo Escolha de Luz, Jesus Está Chamando, com Maria da Luz, e A Força do Perdão, com o grupo Infinito Bem. Instagram, a gente tem, @fepb.oficial. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Momentos de Coragem, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. A coragem de que fala a mentora Joana de Ângeles, nesta pequena e grande obra, é sobretudo a coragem moral. Esta significa, no dizer da veneranda, um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. Nesta obra, o leitor receberá orientação e estímulos para fortalecer sua coragem moral, com grandes benefícios para si próprio e extensivo à sua família e ao seu círculo de amizades. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Bahia, Paraíba, nós temos a União Espírita Uma Luz no Caminho, na rua Diógenes Chianca, número 291, bairro do SESI. As palestras públicas sempre às segundas, 19h30. E também na cidade de Bahia, nós temos o Núcleo Espírita Eunice Weaver, na colônia Getúlio Vargas, sem número, bairro da Colônia. As palestras públicas aos sábados, 15h. Olá, queridos ouvintes e irmãos do programa Semear. Que bom que conseguimos chegar ao fim de mais uma edição do nosso programa. E estamos naquele momento da reflexão semanal. Hoje, nós trazemos uma mensagem do Espírito Maria Dolores, velha companheira do nosso programa, com um belo poema intitulado Colheita. E vale a pena refletir em dias como estamos vivendo de grandes turbulências. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade quando rugem lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir, se logras conservar a luz do pensamento ante os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que atraiçoa e trabalha sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza sem perder a esperança na alma boa, se te podes enfim converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. É isso aí, meus irmãos. Uma excelente semana para todos nós, firmes na fé, na esperança e no amor de Deus. E até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. A frase que lembramos de Jesus hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus tocam profunda nossa alma, porque são palavras de amor e misericórdia. Que possamos deixar cada vez mais o nosso ser adentrar as palavras do Mestre, para que possamos seguir os seus passos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear.
Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.